De volta ao programa Mulher.com, a gente recebe hoje o pediatra, Dr. Tadeu Fernandes. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença, doutor. Eu que agradeço. Como sempre, aqui nossas redes sociais bombando, muitas perguntinhas chegando. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre obesidade das mamães e dos bebês. E eu queria só reforçar, hoje a gente está falando da importância, né, inclusive de alguns cuidados que a mãe tem que ter durante a gestação e especialmente durante os 2 primeiros anos de vida. Então, se você somar a gestação mais os 2 primeiros anos, você vai ter uma conta de 1000 dias, né? Os primeiros 1000 dias da criança, que é um período fundamental. Formação do cérebro, né? Formação de toda a estrutura do bebê. E aí a gente fala em questões cognitivas, saúde física, saúde mental, que é fundamental, mamães. E olha que informação importante que eu tenho aqui, estava até conversando com o doutor durante o intervalo. Uma pesquisa bem recente, feita pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com quase 4.000 crianças de 2 a 4 anos de idade, mostrou aquelas crianças que tinham acesso a livro, historinha, que a mãe ficava contando historinha, contos de fada, que a mãe levava no parquinho, passear em praças. Essas crianças, elas tiveram um desempenho, né, no teste de memória, inteligência e cognição muito superior àquelas que não tinham contato com praça, com parque, brincadeiras. E aqui fica um alerta importante, porque hoje é comum a gente ver já crianças que acabaram de nascer, praticamente, e não estou exagerando, com ali o computadorzinho na mão, com o joguinho, e ali passam horas, né, doutor? Esse contato na rua, com brincadeira, a simplicidade, ele tem que existir até pela influência dessa questão da memória, da inteligência da criança. Esse estudo feito no Rio Grande do Sul, ele repercutiu muito e veio documentar o que nós já vimos há muito tempo. As crianças que convivem com outras crianças, crianças que vão brincar no parquinho, crianças que saem com a mamãe e têm uma interação com outras pessoas, têm uma aprendizagem, um cognitivo melhor do que aquelas que ficam dentro de casa, brincando com joguinhos, brincando com o computador. Tem criança pequenininha que já sabe ficar apertando o tablet e muitas ali assistindo desenho, Galinha Pitadinha, Peppa, Mickey, e eles ficam hipnotizados ali na televisão. Isso não desenvolve em nada a cognição, a aprendizagem das crianças. Isso está bem documentado. Então, vínculo, conversar, passear, interagir, sociabilizar, isso é muito importante para o presente e para o futuro da criança. A brincadeira mesmo, a interação, né, doutor? Por isso que a gente estimula muito no programa, inclusive, turminha, esses personagens infantis que a gente faz boneca de pano, bonequinho de feltro, joguinhos educativos, para de fato acontecer essa interação, né, doutor? E não deixar simplesmente a criança ali, durante um longo período, num joguinho. Isso mesmo. Ou de repente em frente à TV assistindo um desenho e por ali ela fica muito tempo. Ah, não posso deixar? Pode, mas a gente tem que calcular esse tempo na frente da TV e do computador, né, doutor? A coisa mais legal que tem é quando você pega uma criança, pega um fantoche, um brinquedinho, e você começa a interagir com ela começa a interagir com o fantoche, o cérebro dela está desenvolvendo, formando conexões. Então, ela está tendo que criar na cabecinha dela uma história que está envolvendo o fantoche. Enquanto ela assiste um desenho já pronto, ela não precisa ficar desenvolvendo nada. Por isso que eu sempre falo para as mamães, você não pode facilitar muito a vida das crianças. Exemplo, ela está começando a querer andar, você põe no andador. Não, ela tem que estimular, rolar, cair, isso o cérebro está trabalhando, vamos lá, vamos lá. Quanto mais você usa seu cérebro, mais você desenvolve. Perfeito. Doutor, em relação à obesidade, o senhor até fez um alerta importante no bloco anterior. Antigamente a gente ouvia muito, né? Ai, bebê gordinho é bebê saudável. Né? A mamãe, durante a gestação, tem que comer bastante para oferecer bastante nutriente para o bebê. Isso, de fato, deve acontecer? Relembrando que a principal causa de mortalidade nos dias de hoje é doença cardiovascular, por causa de obesidade. E depois da obesidade vem aterosclerose, pressão alta, diabetes, só coisa ruim. Então aquela frase, olha que nenê bonitinho, que gordinho, isso acabou. Hoje, o bonitinho, o saudável, não é ser gordinho. A criança gordinha, cheia de dobrinhas, é uma dor de cabeça para o pediatra, porque existe uma tendência muito grande dela ser um adulto obeso. Então, nos primeiros 2 anos de vida, não ache bonitinho, não, o bebê gordinho.
queira uma criança do tamanho normal. Outra coisa, aquelas mamães que até se orgulham, nossa, eu ganhei 20 quilos na minha gestação, péssimo! Isso é um fator de risco para a criança ser obesa. Você tem que crescer a média de 1 quilo por mês na gestação, até o máximo dos seus 10 quilos, que está muito bom. Então a mamãe tem que também repensar o que ela está comendo. A mamãe tem que comer qualidade, não quantidade. Perfeito. Doutor, queria abrir espaço para a participação do público. Vamos ver. Quem participou conosco, várias telespectadoras ficaram com dúvida em relação a essas pulseirinhas com elástico que hoje está em moda nas escolas. Afinal de contas, essa pulseirinha, elas podem ser usadas ou não, doutor? A pulseirinha pode ser usada. É para ela conter 0,1% do fitalato. Tem 40%. Mas, se ficar só no pulso, tudo bem. Só que as crianças mexem na pulseirinha e põem a mão na boca. O fitalato não é absorvido pela pele, e sim pelas mucosas, pela boca. Outra coisa que hoje também elas estão fazendo em casa, as pulseirinhas, ficam manipulando para fazer a pulseirinha. E daí põe a mão na boca. Então, não faz mal usar a pulseirinha. Para a pele não tem nenhum problema. Nenhum problema. O problema é o contato com a problema é o saliva. contato da mão que mexeu na pulseirinha com a boca, com a saliva, que daí tem absorção. Então, lave bem a mão depois que você manipulou fazendo a pulseirinha ou manipulou com a pulseirinha. Perfeito. Mais uma perguntinha, Aline Dantas. Tati, queria saber se é verdade que gestante não pode dormir demais, pois afeta o bebê. Ela diz que está grávida de 5 meses e sente muito sono, ela dorme bastante. Mas ela ouviu dizer que dormir demais afeta o bebê negativamente. Isso é verdade ou mito? Ela escreveu para a gente de Feira de Santana, Bahia. Obrigada, Aline. É um mito. Vou até explicar por quê. Depois que você almoça, você não tem sono, Tati? Sim. Por quê? Porque o sangue... Aquela preguicinha, né? Porque o sangue sai da cabeça e vai para o sistema digestivo fazer a absorção. Quando a mamãe está gestante, o sangue sai da cabeça e vai formar a placenta. Então, ela fica mais sonolenta mesmo. Mas não vai fazer tanto mal para o nenê dela dormir demais. O que sim faz mal para o bebê, já está provado, é dormir de menos. Não pode dormir pouco. Não pode dormir pouco. Dormir médio ou mais não vai fazer mal nenhum. Tá aí, então, Aline, pode continuar, tá bom? Com as suas sonecas durante o dia. Só uma observação. Só que soneca é igual a ganhar peso. A hora que acordar, vai fazer uma caminhada para contrabalançar o que ela ganhou de peso dormindo. Bem lembrado. Mais uma perguntinha. Valéria Monteiro. Tati, minha filha tem 3 anos e ela tem uma mania de limpar os vãos dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. Ela brinca bastante, é super inteligente, mas mesmo às vezes durante alguma brincadeira, ela para e começa a limpar os vãos, mãos e pés. Às vezes ela até chega a parar para ir lavar a mão e lavar o pé. E ela pergunta, isso é normal de criança? Escreveu para a gente de Palmital, São Paulo. Valéria Monteiro, obrigada também pela sua participação. Não é normal, não. Isso é um transtorno obsessivo compulsivo, conhecido pela sigla TOC, que é muito frequente em criança, não é raro, não. E sabe qual é a principal causa do TOC? Ansiedade. Olha só, hoje você vê crianças pequenas ansiosas. Por que ansiosas? Às vezes problemas familiares, às vezes criança muito presa dentro de casa, que não brinca, não coloca a sua energia para fora. Ela começa a ser um mini adulto e começa a ter ansiedade e começa a ter doenças de adulto, como o TOC, essa mania de ficar se lavando toda hora, coçando. Isso é um TOC, precisa procurar um neuropediatra e precisa ser tratado. Mas sempre lembrando, a doença de base, ansiedade. Perfeito. E aí é legal, então, ela levar a filha para um neuropediatra. Um neuropediatra. Perfeito, fica aí a recomendação. Jéssica Sena. Tati, posso fazer regime quando estiver amamentando? Eu não gosto muito dessa palavra regime. Para mim não existe regime, não existe dieta. Ah, eu vou fazer uma dieta para emagrecer. Você vai emagrecer enquanto estiver fazendo a dieta, a hora que você parar a dieta, você volta a engordar tudo de novo. Como não sou contra medicamentos para emagrecer. Enquanto você está tomando medicamento, você emagrece. A hora que você para, você engorda de novo. O que você tem que fazer chama-se reeducação alimentar. Você pode comer de tudo, um pouco, criando bons hábitos alimentares, reeducando a sua alimentação. Às vezes precisa da ajuda de uma nutricionista para que você consiga atingir essas metas. Mas essa é a palavra, você precisa estabelecer metas para você. Não dieta, mas sim reeducar.
Lidiane Paula Pellegrini. Desculpa só, ela perguntou durante a amamentação. Isso. Durante a amamentação é igual à gestação. A mamãe precisa de qualidade na sua alimentação, não quantidade. Perfeito. Lidiane Paula Pellegrini, Tati tem um bebê de 3 meses e ele é um pouco nervoso e agitado demais. Às vezes ele fica calmo, mas independente do ambiente estar calmo ou não, eu percebo uma energia muito grande, né? Então ele é bastante agitado e nervoso. Isso é normal? O que posso fazer? Geralmente a criança é o espelho da mãe. Mães ansiosas têm filhos ansiosos. Mães calmas têm filhos calmos. Então a própria ansiedade da mãe e aquela superproteção com a criança começa a ficar com essas irritações também. Então, o que fazer? Lembre que a criança é um ser independente de você. Já nasceu, o ginecologista já cortou o cordão umbilical. Essa criança tem que dormir na cama dela. Nunca fale essa frase, vou fazer meu bebê dormir. Não. Quem faz bebê dormir é anestesista para fazer cirurgia. Bebê dorme sozinho. A hora que o sono chega, a criança vai adormecer. Não cometa o erro. Eu vou fazer o bebê nanar e ficar chacoalhando, ninando. Não, porque a hora que você parar de chacoalhar, ela vai acordar. Você tem que alimentar o seu bebê, colocar no berço, fazer a oraçãozinha para ele e deixa ele lá no berço, que o sono, a hora que ele estiver com sono, ele vai dormir sozinho. Esse é o certo. E nunca cometa o erro de colocar o bebê para dormir na sua cama. Se o bebê é acostumado a dormir na sua cama, para você tirar, vai ser um problemão. Então não planta para você depois não colher. Perfeito. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou, chegaram muitas perguntas, mas eu quero reforçar que pelo menos uma vez por mês a gente recebe o pediatra Tadeu Fernandes, então eu vou guardar todas as perguntinhas que chegaram e numa próxima oportunidade a gente esclarece para você. Inclusive eu quero fazer um convite, doutor, entre as perguntas tem o pessoal aqui perguntando sobre aquela papinha pronta, que o senhor falou dos cuidados da alimentação, então só para a gente finalizar, aquela papinha pronta que muitos pais acabam dando para o filho, por causa do corre-corre, da pressa, ela pode ser dada ou não é recomendado? Pode ser dada esporadicamente. Você vai fazer uma visita a um parente no final de semana. Você não vai levar Tupperware, tudo. Você leva a papinha pronta. Agora veja, é para você usar num caso esporádico. Você vai fazer uma consulta médica, não vai dar tempo de voltar para fazer a papinha. Usa a papinha pronta. Tá. Então, a papinha pronta é para essas situações pontuais. No dia a dia, tem que fazer aquela bela papinha enriquecida, que depois um dia a gente fala até como que faz o equilíbrio legal para essa papinha. Combinado. Vamos no mês que vem, então, falar da papinha ideal? O senhor já ensina pra gente? Pode ser? Pode ser. Aí, então, gente, última pergunta também super interessante. Meu Deus do céu, a gente quer tentar esclarecer o maior número de dúvidas. Rosimeire Castelenho, de Paulínia. Olha que interessante que ela diz aqui. Tati, após o nascimento da criança, a mãe chegar em casa, é normal ou correto o recém-nascido receber muitas visitas, que é o que geralmente ocorre, sendo que ele está em contato com muitas bactérias. As pessoas devem aguardar um tempo determinado para começar a visitar mãe e bebê? E se sim, que tempo ideal seria? O bebê, por isso que existe uma licença maternidade de 4 meses. É onde precisa mamãe e bebê se interrelacionarem. Nesse período pós-parto, o sistema imunológico da criança é 0. Ele está adquirindo imunidade através do leite materno, daí a importância do leite materno. Então, deixe o nenê ganhar imunidade pelo menos nos 2 primeiros meses de vida. Chega uma visita lá resfriada, espirra em cima do nenê, ele vai pegar resfriado. Chega uma visita com a mão suja da rua, pega o bebê, ele vai pegar uma infecção de pele. 2 meses, doutor? 2 então, meses, pelo menos? no mínimo 2 meses, ficar num ambiente assim. É lógico, se chegar uma avó, lava a mão antes. Se alguém estiver resfriado, usa uma máscara. Mas o bom senso diz, nos primeiros 2 meses, bom senso. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Até mês que vem, então, com um especial sobre papinhas. E eu guardo essas outras perguntinhas que chegaram. A gente esclarece também numa outra oportunidade. Com certeza. Intervalo rapidinho. Na sequência, eu volto com dica de arte. Fica conosco. Intervalo. Depois, a gente volta.